Vai dando a Fernanda aceitar. Ei! Tá claro aí, tá de tarde aí? Tá, 4 horas da tarde. Nossa, que delícia! Fantástico. Fantástico, o sol lindo aí, o tempo ótimo. Tá assim. Tempo gostoso. Ai, Então a gente pisa aqui no lado de fora, sai um pouco de casa. ai, que delícia, que delícia. Eu tava aqui pensando que eu falei, nossa, vai dar, falta um minuto para as 8, a gente esperar um pouquinho para o pessoal entrar, mas acho que aí eu falei, deixa eu chamar a Fernanda aqui para ela não ficar ansiosa e nem eu aqui. Estamos aqui, vamos ver. Ó, o Cris. Cris Lee, meu filho, entrou. Que zoeira. Ai, que lindo! Ah, meu Meu marido Deus. também entra, ele fica lá embaixo, ele também entra. Ai, Fê, vou dar um minutinho aqui que eu vou pedir para você se apresentar para quem não te conhece, para quem não Uhum, sabe quem é a Fernanda. Muitas educadoras parentais falaram que se não consegue ver agora por causa dos filhos, elas vão assistir depois. tá bom. Magda, tô lá, tô dando banho no filho, tô fazendo janta. Eu falei, fica aí que a gente, se Deus quiser, grava e consegue ver depois. Ai, que lindo esse lugar. Meu Deus. O que que acontece? Você mudou, acho que para lá, Roberta, mandando oi. Agora já deu as 8, acho que todo mundo já, quem tiver que entrar, só tá Ok. mudando a câmera aí. Agora acho que deu Tá, tô certo. tentando tirar o comentário daqui, não tô conseguindo baixar. Ah, agora sim. E aí, Vamos do lá. que a gente vai falar hoje? Tem muita coisa para falar, né? Muita De coisa para disciplina falar. positiva. Quais são as coisas que as pessoas querem saber? Primeiro eu queria que você se apresentasse, que acho que é importante para quem não te conhece. As educadoras parentais com certeza conhecem você, mas tem uma galera que entrou aí que queria saber quem é a Fernanda, o que seu trabalho, o que você faz. Eu sou brasileira e eu mudei para os Estados Unidos já há 8 anos atrás. E quando eu mudei para cá, eu me tornei educadora parental. E aí eu fui numa mentoria que estava a doutora Jane Nelson. E ela super me adotou e a gente começou a fazer coisas juntas. E de educadora parental, comecei a estudar pra caramba, estudei muito Adler, me tornei mestre em educação e comecei a trabalhar em escola. E daí veio a oportunidade de eu me tornar trainer. Então, eu sou trainer em disciplina positiva. Isso significa que eu posso certificar outras pessoas para serem educadoras parentais, como a Magda é. E ela que me formou, graças a Deus. Lá em São Paulo, né? Nossa, Lá em que, São Paulo vai fazer um que ano agora, dia 20 turma! de abril. Que turma, não é? Ai, deixa eu ver esses comentários aqui. E então eu viajo pelo mundo, dou aqui em San Diego, em outras partes dos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, ministrando certificações para que outras pessoas possam se tornar facilitadoras desse programa e possam ensinar. E por que que isso é tão popular? Por que que a disciplina positiva assim pegou fogo? Né? Desde a primeira vez que eu fui com a doutora Jane Nelson para o Brasil em 2015. É porque as pessoas sentem que elas aprendem, elas investem num curso, que elas depois podem investir e ensinar outras pessoas. Sim. Né? Vocês têm essa generosidade, isso é maravilhoso. Isso é dado à doutora Jane, né? Ela que decidiu fazer assim. Não, E é ela muito bom. continua fazendo assim, porque ela acredita na lei da abundância. Então, quanto mais a gente Exato. dá e ensina aquilo que a gente aprende, mais a gente vai conseguir fixar aquilo que a gente está ensinando, né? Porque é difícil a gente ensinar Sim, alguma coisa que a gente não é. muito, E muito. eu acho que as pessoas sentem quando a gente está ensinando alguma coisa e aquilo não é autêntico, né? Soa Sim, falso, você sim. vê que não tem congruência Ou que com a o que a pessoa não pessoa aplica, faz. né? Exatamente. Ou que a pessoa não vive aquilo, ela não aplica. E aí muitas educadoras, elas praticam com os filhos, então elas conseguem passar isso adiante, ou com a sala de aula, ou com as professoras. É muito legal. O áudio da Fernanda está replicando. Vamos ver, eu tô de fone. Será que você precisa colocar o Eu tô, te- seu? eu, eu tô te ouvindo super bem, mas tá ótimo aqui. Tô te Você ouvindo tem um bem, não tá fone? replicando. Tenho. Peraí que eu vou pegar meu fone. Peraí. E aí, vocês têm perguntas? Vamos ler aí as perguntas de vocês. Como é que vocês estão lidando com esse
período caótico dentro de casa. Aqui em casa foi a disciplina positiva que me salvou. Se não fosse por isso, eu não sei, acho que eu já teria perdido a sanidade no primeiro minuto. A Magda foi buscar o fone dela. Vamos lá. Oi, Gi! Vamos lá que agora vai dar certo. Aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu consigo te ouvir super bem. Ok, então a Roberta tá está falando para falar um pouco sobre a relação entre irmãos. Se vocês puderem ser bem específicos, aí a gente consegue ver como é que as ferramentas da disciplina positiva se encaixam naquela situação. Exatamente. Será que é o meu fone? Peraí. Mesmo sendo educadora... Melhorou o eco, gente? Avisem aí, fala como é que vocês estão ouvindo, está tudo bem. Venha para o sul do Brasil, o pessoal tá... Fazer uma turnê no Brasil. Fazer a turnê com a Fernanda. Bom, Fê, eu achei super legal chamar você para fazer a live, porque eu acho que tinha essa... Desculpa. Tá, vou tirar meu fone e fazer o tempo. E agora, melhorou? Eu tô te ouvindo super bem. Tá. Eu engasguei aqui. E aí, porque eu acho assim, nesse momento que a gente está vivendo, né, do isolamento social, você me ouviu? Sim. Só um minuto. Benzer mulher aí, gente. Benzer mulher, engasguei, ó. Nesse momento que a gente está vivendo, né, de isolamento social, a pergunta que o pessoal sempre faz, assim, eu conversando com algumas educadoras e tal, se muda alguma coisa, né? O que eu mudo? O estresse está maior, as crianças estão mais irritadas, e aí se as ferramentas mudam, o que muda, o que precisa ver, se tem alguma coisa que precisa ver antes, né, de começar mesmo a aplicar as ferramentas, assim, você acha que muda alguma coisa? Como é que tá isso dentro do isolamento, falando do isolamento nesse momento, né? Então, sabe, Magda, eu pensei bastante, baseado nessa conversa que a gente tinha agendado, e eu pensei em passar 3 ferramentas que estão me ajudando, assim, extremamente. Ótimo. Mesmo quando as coisas estão caóticas, eu consigo, encontrar meu eixo. Não é ser santa, mas é a gente ver as coisas por uma outra perspectiva. Sim. Porque eu acho que é isso que a disciplina positiva faz. Ela ajuda a gente a ampliar a nossa visão do problema que a criança está apresentando para uma oportunidade que pode surgir daí. Sim. E essa chavinha, quando você entende e começa a ver o retorno da criança mudando, você fica animada e você quer mudar e você quer fazer mais. Sim, exatamente. Então, pensei numa ferramenta que, assim, tem ajudado imensamente na minha casa. A primeira delas é rotina, rotina, rotina. Legal. Se a gente não tiver um horário que a gente consegue fazer certas coisas no dia, todos os dias, a gente começa a ficar louca e as crianças perdem essa previsibilidade dos grandes eventos acontecerem durante o dia. Porque a gente passa 24 horas do dia em casa. Daí no dia seguinte a gente passa 24 horas do dia em casa. E aí daí, a gente já está para 40, faz né? a conta de quantas horas a gente passa em casa. Chega uma hora que até o gato, você começa a ficar irritada com o gato, né? Exatamente. A gente precisa esparecer, precisa de diversidade, a gente não encontra isso. Então, o que a rotina faz? Ela marca momentos no nosso cérebro que a gente entende, nossa, agora está chegando no fim do dia. É hora de ir para a cama. Agora começou um novo dia. Todo mundo senta na mesa de café da manhã para comer. Ou a gente reza, sei lá o que é que vocês fazem na casa de vocês. Precisam ter momentos no dia que marcam no nosso cérebro que aquele momento do dia está chegando, ou é o começo do dia, ou é o meio de dia, ou é o fim do dia. Eu tenho 2 adolescentes em casa. Eles têm quantos anos? 12 e 15. É uma menina e um menino? Sim, a menina de 12 e o menino de 15. Uau! O que é a nossa rotina? São 5 eventos, 5 refeições.
Isso eu prezo pela rotina. Porque o que eu mais escuto em casa é assim, é mãe. Mãe, mãe, mãe. Acho que um dia eu contei, deu 472 mães. A Nossa segunda Senhora. coisa que eu mais escuto em casa é o que tem para comer. O que que tem para comer? E todo mundo, né? Porque todas as mães estão assim. Todas, todas. Gente, eu não aguento mais cozinhar, não aguento mais comer. Não, o tempo inteiro a gente come, tá dentro de casa, come. Então, assim, 5 momentos no dia que a gente tem um momento que a gente sabe o que vai acontecer. Às 8 da manhã, às 10 da manhã tem um lanche, mas não é assim, lanchinho. Precisa ser um lanche, porque senão não enche a barriga. Uhum. Aí, às 11h30 a gente almoça, às 2h30 a gente tem um lanche da tarde e às Tarde. 6h30 tem um jantar. Nossa. E o dia que eu pulo alguma coisa, ou que eu marco uma reunião e a reunião atrasa, daí parece que o dia que meio começa a atropelar as coisas, porque eu não cumpri com a minha parte, eles também não cumprem com a deles, aí eles vão no armário, pegam coisa escondida. Então, assim, para mim, foi isso que deu certo. Eu não sei para vocês, o Entendi. que que vai dar certo? O que que é uma rotina para vocês? É. É, uma rotina que dá conforto, uma rotina que cabe dentro dessa família, né? Com a quantidade de pessoas que está em casa, com a quantidade de cômodos que você tem. É encaixar essa rotina dentro da sua realidade, mas precisa ser feita, né? Porque aproveitar também, né, Fernanda, esse momento de estar com a família, né? De poder tomar café junto, almoçar junto, que era uma coisa que não acontecia antes, né? Muitas famílias não conseguiam ter a mãe e o pai ali de manhã. Já estava com a cuidadora ou com alguém que ia levar para a escola, já tomava café super rápido e vão para a escola. Então eu tenho ouvido muitas mães falarem isso, assim, que elas esqueceram como é que acontece isso, sabe? Esqueceram como é que fazem isso. Então essa sua dica é super valiosa, porque se você mantém essa rotina já de início de café da manhã, já pontua para a criança o início dela poder colaborar, ajudar a colocar a mesa, tantas coisas que podem ser feitas junto com a criança de manhã, né? Já preparar o café da manhã, pensar à noite o que você pode fazer junto, né? No outro dia de café da manhã, picar uma fruta junto, muitas coisas que podem ser feitas dentro dessa rotina e que tem a colaboração das crianças que já envolve elas no sentido de tô junto, né? E esse tô junto significa eu sou importante aqui nessa casa, vocês prezam pelo que é importante para mim, e Pelo quando eu que é quero alguma importante. coisa, mesmo que eu não possa ter agora, você está me escutando. É, Entende? Não é assim, eu falo entendo. bastante não também. Porque eu sei que se eu começo a abrir exceção, daí Uhum. a gente começa a Aí negociar desanda. demais. É. E negociar cansa, né? Aí irrita, aí tá muito estressado, tá em casa, aí começa a entrar em todas as questões. E qual que é a segunda dica que... A segunda, eu não sei, para quem tem criança pequena, quer brincar o tempo inteiro. Eu assim, dou a mão para você que tem criança pequena, que tem que Eu trocar tenho um de 5 anos. fralda, ou E, então é, que não consegue fazer tudo sozinho, gente. Eles ainda não conseguem. Dependem muito da gente. A gente fica exausta, né, na hora do almoço. E meus filhos já são adolescentes, eles estão em outro nível de necessidade. uhum, São mais independentes, fazem as coisas da escola independente, mas eles ainda precisam de apoio. Então, a segunda ferramenta é passar um tempo especial com eles. Muitas coisas que eles fazem é brincando, estudando, mas a gente está dedicando um tempo mesmo para falar: esse tempo aqui é para você. Eu tô aqui para você. O que você quer fazer? Aí tem começo, meio e fim. E nesse momento a gente não interrompe aquilo para checar o celular, para não fazer mais nada, é para passar um tempo com uhum, eles. Se for é, diariamente, melhor ainda. sim. Se não for, É, tem problema. você falou muito bem essa coisa de celular, de intervenções perto, né? Porque se você dá um segundo, a falta de conexão com ele, com teu filho, né? Para olhar alguma coisa, já perdeu, e aí você já não perdeu ele ali naquele momento, porque ele já foi fazer outra coisa. Aí quando volta, eu tenho por experiência que eu comecei a fazer uma atividade, meu telefone tocou, e a gente estava numa brincadeira, fazendo um baralho e tal, e aí de repente o telefone tocou, eu falei, nossa, Mati, eu preciso atender. Pronto, perdi
até voltar, até ele ir, aí ele já quis fazer outra coisa, e foi um tempo que já desgastou. Eu consegui resolver aquela minha necessidade naquele momento, mas desgastou muito ali naquele período ali, que mesmo que você faça todo dia, é um momento que realmente você tem que colocar seu telefone longe, você tem que desconectar, e aí às vezes esses 15 minutos, 10 minutos bem feito, faz uma diferença muito grande, né, Fernanda? Sim, porque a hora que a gente está com eles, eles se sentem aceitos. E a hora que a gente precisa de um momento nosso, é a hora que eles têm a responsabilidade de brincar com eles mesmos e permitir que a mãe tenha o tempo dela, né? Se a gente não reivindicar esse tempo, a gente fica se doando o tempo inteiro, né? Parece que essa é a definição de mãe, né? É pura doação. Pura E quando a doação. gente não se doa, a gente se sente super culpada e acha que deveria estar fazendo, né? E aí vem a culpa e vem também a parte de forçar o parceiro ou a parceira, né? De fazer aquilo que você não conseguiu fazer. Então vira assim um pandemônio. Um caos. Um caos. Então a gente fala em duas necessidades básicas, que é a aceitação e a contribuição. E a aceitação é esse senso que é quando a gente está com eles. E a contribuição é assim, eu preciso de um tempo para mim agora. O que é que você pode fazer? Porque se a gente só tiver a parte da aceitação e a criança se sente amada, especial, feliz, mas não tem a parte da responsabilidade, ela vira o rei da casa. E não é isso que a gente advoga na disciplina positiva. Sim. É o senso de responsabilidade também. E eu falo, eu vejo muito também a dificuldade das pessoas de ter esse tempo para si, falta um pouco de planejamento, porque você também tem que planejar o que seu filho vai fazer naquele momento. O meu, por exemplo, de 5 anos, eu preciso ter, ó, esse é seu canto, essa é a sua estação de brinquedos, aqui tem. Você planeja, sei lá, um tempo que ele tem as coisas dele ali naquele momento ali, porque se simplesmente você falar agora é o tempo da mamãe, você fica aí, eu fico aqui, e você tem que entender porque esse é o meu tempo, não vai dar certo. Porque você deixou ele lá, sem ouvir, sem escutar, e ele simplesmente não vai atender a sua necessidade de acordo com aquilo. Então, eu acho que o que falta também é esse planejamento, que eu brinco até que agora, depois de passar esse isolamento social, acho que eu vou na papelaria, vou comprar tudo que tiver em casa, porque se sente falta de tanta coisa que eles adorariam fazer que você não tem, né? Mas eu acho que o mínimo que você puder fazer ajuda, mas tem que ter esse planejamento antes. Eu acho que é muito importante essa dica para as mães, para não correr o risco de você se boicotar e falar, poxa, mas não está dando certo. Não está dando certo por quê, né? Aí vem a questão de você não ter se planejado para esse momento para você também. E como você falou, ter ajudado o seu filho com escolhas talvez limitadas, apropriadas para ele. Enquanto eu estiver na reunião, você quer fazer o quê? Você quer pintar, você quer assistir um desenho, sei lá. Enfim, que aí entra na cooperação dele também das suas escolhas, né? Ele escolher aquilo que ele também quer fazer, que é muito importante isso. E aí tem uma terceira aí pra gente ficar feliz. A terceira ferramenta aconteceu hoje de manhã. Eu falei, gente, eu não acredito, foi o sinal dos deuses, né? Tô curiosa. Estávamos no café da manhã e a gente come muita fruta aqui em casa. E aí meu marido fez lá um potinho de amora com morango e mirtilo. Sabe aquela frutinha pretinha? Pretinha. E, por algum motivo, meu filho sentado do meu lado direito, minha filha sentada no lado esquerdo nessa mesa redonda, resolveram pegar o mirtilo e jogar no outro. E o mirtilo, porque ele é redondo, ele vira uma bolinha que sai rolando e eles acharam aquilo o máximo. E aí, de uma brincadeira, virou uma briga. Ela saiu correndo, ele pegou o mirtilo, saiu jogando nela e o meu marido ficou assim, extremamente... Ele ficou muito bravo. Ele levantou, você podia ver um fogo assim surgindo e saiu correndo, marchando. Eu lá sentada na mesa, falei, gente, 7h30 da manhã, o dia acabou de começar, por que ele tá tão bravo assim? Aí ele volta com os dois, né, segurando assim pela manga, coloca os dois sentados, eu quero ter uma conversa com vocês. Aí eu falei, eu já sabia desde o começo, vocês pegaram esse mirtilo,
não era uma boa ideia. Daí o meu filho começou a dar risada, minha filha começou a dar risada, e meu marido falou, não, eu quero ter uma conversa muito séria com vocês. Eu falei, então você vai ser sério? Vem cá, filho. Eu vou te dar uma espancadinha, vem cá. Aí eu coloquei ele na minha perna. Aí meu marido já percebeu que eu estava brincando até, Tava porque ele brincando. pegou a colher de pau, me deu. Aí eu brinquei de bater assim no bumbum dele. E a gente começou a dar risada. E eu acho que o senso de humor é fundamental. Senso Porque de humor. essa situação podia ter ido por água abaixo. Você tem aquela Sim, conversa. Aí eu virei e falei assim, amor, não tem nada que você vai falar que eles já não saibam, né? Não tem nada. Tudo que você sabe, que mirtilo, a hora que pisar, vai manchar, vai fazer, que a gente não joga comida, que isso é desperdício. E tudo isso eles já sabem. Mas sabe lá o que deu na cabeça deles, né? Resolveram é, brigar, brincou e virou isso. Então, eu acho que quando a gente vê as coisas com senso de humor, não desrespeitando, mas eu acho que naquele sim, momento não precisava, era 7h30 da manhã, ninguém precisava de um é. sermão, né? E aquilo no Uhum, final, ele acabou entrando na brincadeira e acabou tudo bem, né? Então eu sim, acho que se a gente consegue ter um senso de humor no momento tenso, pode aliviar as é. coisas e pode fazer com que a família fique mais conectada. Tem uma. Eu vi aqui que a Jaque falou, ai, que alívio, pensei que só acontecia aqui em casa esses perrengues entre irmãos. Eu acho que Não! a gente tem um tabu, né, Fernanda, de que educadora parental, principalmente você, né, que É treina a perfeita. gente, né, acha que é perfeita, que não acontece, que os irmãos já sabem se resolver. E eles são humanos, gente, são adolescentes, eles têm os pensamentos iguais dos adolescentes, né, Fernanda? Pensam igual, os pequenininhos também agem muito. Somos humanos, gente. Todo mundo já foi criança, todo mundo já foi adolescente, já tem esses sentimentos. Por isso que é tão importante a gente ter algumas ferramentas, né, ter a filosofia da disciplina positiva para orientar, para ajudar a gente a criar, né, essas crianças, pelo menos para elas poderem sentir, para elas saberem seus sentimentos. É tão importante. Eu estava falando, uma moça que perguntou, ela falou que o filho dela está com muita raiva. Ele está com muita raiva que ela não sabe se é porque ele está em casa ou se é alguma manifestação dela. E eu falei, bom, vou levar essa questão para a Fernanda. Por que você acha que uma criança de 4 anos está sentindo nesse momento tanta raiva? O que você acha, Fê, que pode dar resposta para ela de uma pergunta que ela colocou? Então deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A criança está com muita raiva e ela está fazendo o quê? Ela acha que depois do isolamento social, ela sentiu o filho dela está com muita raiva. Ele tem ultimamente estado com muita raiva, ele joga brinquedo, ele vai, ele não se concentra, mas isso foi de um tempo para cá, eu acho que por causa do isolamento. Você acha que isso, enfim, é melhor você dizer assim, o que você poderia dizer para ela? Então, essa criança de 4 anos, ela está passando o que todo mundo está passando. Quem é que gosta de ficar preso, né? É, Acontece que a gente tem mais esse poder de autorregulação. A gente vai treinando a nossa resposta, como a gente reage. Essa criança ainda não tem essa flexibilidade na resposta. Então ele fica irritado, ele ataca, joga o brinquedo. Eu pensaria, talvez, Magna, uma lista de hipóteses. Né? O que poderia estar acontecendo com essa criança? Será que ela está sentindo o ambiente tenso, mesmo assim que os pais não falem? Será que eles estão passando e fica aquela tensão, aquela rigidez? Será que essa criança precisa pisar na grama? É uma criança cheia de energia, que precisa pular, correr, jogar futebol, rolar na grama, passar horas e horas se exercitando para poder usar toda essa uhum, alta atividade que ela tem? Será que ela joga videogame? Será que ela assiste televisão? Então, em vez de dar uma resposta, eu procuraria agora pensar em uma lista de hipóteses para a gente, abrir as nossas perspectivas. E não tentar sim, ser a mãe perfeita, falar, eu sei o que é, vou resolver. sim. Mas pensar. E uma questão também que veio, que falaram, Magda, entra nesse assunto com a Fernanda, eu falei, olha, gente, a Fernanda, entre casais,
né? Os casais que estão aí, aumentou o índice de divórcio enorme. Aí, o que acontece é que as mulheres estão bem estressadas com os parceiros, por questões home office em casa, falta de colaboração, mas eu sei que você ministra, né, o workshop para casais e eu acho que veio essa questão de alguma dica, alguma coisa nesse isolamento que possa ajudar essas mulheres e esses parceiros, pais também que estejam ouvindo, para se ajudarem entre si, assim. Então, o que que eu aprendi com a Jane? Que não existe casal perfeito. O que existe é a gente poder ver o que é que incomoda no outro que está em você. Tá. Então, toda vez que a gente está falando do outro, o que que será que fala sobre você? Sobre a sua expectativa? Uhum. Sobre aceitar o outro do jeito que ele é? Porque a pessoa, ela não é aquele grupo de falhas e defeitos. Ela é um pacote cheio de qualidades, de competências, de história que foram vividas juntas. Gente, eu sou casada há 20 Virações, anos. Se eu pegar amor. o último mês e tentar comparar com 19 anos, 20 anos de história, eu estou sendo Uhum. injusta com a história que a gente Sim, conviveu. legal. Então, de novo, a gente está tentando abrir perspectiva, porque quando a gente abre perspectiva, a gente se fortalece, que não existe só uma coisa, né? A gente consegue ver a abundância que tem de solução, de oportunidade. E é aí que a gente consegue olhar para o futuro. É aí que a gente consegue ver esperança, a luz no fim do túnel. Enquanto a gente ficar assim, olhando, tinha que mudar. Olha, se meu marido hoje de manhã ele fosse pelo menos, né, um pouco mais calmo, e se ele pelo menos conversasse com as crianças do jeito que eu converso com eles, nossa, nosso relacionamento seria tão melhor. Tá entendendo? Nosso casamento, não sei, se tão perfeito ele não é. Né? A gente deixaria de aprender e poder exercitar a nossa própria capacidade de ver a situação de uma maneira diferente. E isso, para Sim, mim, eu acho que é uma questão até espiritual, é assim que a gente cresce. é, É o que está aqui total. dentro, né? O que, que a gente fala pra gente, o que, que a gente pensa quando a gente vai dormir. Fiz de mais, fiz de menos, gente, não aguento mais, será que eu vou acordar e vai tudo ser um sonho? Qual o pensamento que você acorda a primeira coisa da manhã? Sim. Você curte sua companhia? Você se curte, você se gosta? Porque aí é um olhar diferente ao comportamento que as outras pessoas estão fazendo. É. Isso gera, dá uma dança para o seu dia, né? Porque se você não estar bem, uma das coisas que eu mais aprendi com você é fundamental isso, você precisa estar bem para cuidar do outro, né? Se olhar, se está. Não, isso foi fundamental, porque eu lembro que quando eu fiz a formação, eu estava tão machucada em alguns aspectos que eu não ia dar conta mesmo de fazer tudo que eu queria. E aí precisou mesmo se aprofundar, olhar, se cuidar, se amar mais, se cuidar mais. Isso é tão importante porque a gente tem muitas mulheres que têm medo, sabe? De olhar, olha para você, se cuida. Eu fiz uma conta outro dia com uma amiga que foi tão interessante que eu falei para ela: se você ou fizer uma coisa por você por dia, em uma semana você fez 7. Falei para ela: se você fizer isso em um mês, dá 28. Em um ano, dá 2016 coisas que você fez para você. É muito legal isso, porque você não está fazendo nada para você. Fazendo para o outro, fazendo para o filho, fazendo para o marido, fazendo. E vai se desgastando, se achando feia, se achando horrorosa, não consigo, não é para mim isso agora. E aí foi, passou o ano inteiro. E olha que oportunidade linda de você fazer uma coisa por você por dia, que faça bem feito, com amor, com respeito, né, por você, nem que seja lavar o cabelo, né, para escovar os dentes melhor, passar um perfume no dia que está em casa, faça alguma coisa por você, que eu acho que isso vale tanto a pena, que aí você consegue cuidar do seu filho, cuidar da tua casa, né, cuidar de tantas coisas. É lindo, assim, às vezes eu vejo pessoas da comunidade mesmo aí, que são pessoas de baixa renda, que elas
conversaram comigo esses dias que eu fiz uma live, um Zoom com elas, e foi tão bonito ver elas se cuidando, falando, não, eu tô me arrumando para ficar em casa, não tô nem aí não. Eu falei, isso mesmo. Tem que cuidar, tem que se amar, porque é isso que é mais importante. Aí você consegue olhar melhor pro outro, né, filho? Muito obrigada pelo convite. Eu acho que esse foi o momento que eu fiz por mim, por você e por todo mundo que nos escutou, e foi um prazer imenso. Ai, foi muito bom, gostei muito. Obrigada por você ter aceitado o meu convite e ter dado todas essas dicas. Eu vou fazer um post depois para a galera e vou deixar essa live gravada aqui para todo mundo ver. Um beijo para sua família, para os seus filhos lindos aí. E a gente se fala nas redes sociais. A Fernanda está com o portal Filosofia Filosofia Positiva Oficial. Oficial. Então entrem lá, podem acessar e aí a gente vai se falando pelas redes sociais. Muito obrigada, viu, Fernanda? Um beijo para vocês, se cuide aí, vamos, isso tudo vai passar. Vai, e a gente vai sair mais fortalecida. Mais fortalecida, se Deus quiser. Um beijo, viu, querida? Tchau, gente. Obrigada por ter ficado aqui no canal. Obrigada.